Graça e paz, amados. Hoje nós vamos conhecer as orientações dadas por Jesus depois de haver ressuscitado. Se você quiser saber por que essas orientações são tão importantes para você, fique conosco que na sequência desse vídeo nós estaremos estudando a Bíblia. Entre a Páscoa e o Pentecoste. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49. A minha versão é a Nova Versão Internacional. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse mesmo contexto se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, João, capítulo 20, versículos 21 a 22 e Atos 1, capítulos 7 e 8. Nessa passagem, Jesus está reunido com os seus discípulos após haver ressuscitado. Já havia passado a Páscoa, mas ainda não havia chegado o Pentecoste. E ele dá instruções a seus discípulos. E ele começa falando dele mesmo, do sacrifício do Cristo, o Cordeiro Pascual. Então, o que é a Páscoa? Do hebraico pesar, para os judeus representa a passagem da escravidão para a liberdade. Observe o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículos 3, 8 e 11. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, no mês de Abib, que representa ou o mês de março ou abril, havia um cordeiro para cada família. E ao comê-lo, eles deveriam sair. Para os cristãos, a Páscoa representa a passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, a partir de um arrependimento verdadeiro, com um forte desejo de real mudança. Não se trata de um remorso, que é um sentimento de tristeza passageiro por um erro, em consequência de um erro cometido. Não. Aqui nós temos uma perspectiva real de mudança, um desejo de transformação de vida, uma mudança contínua produzida pelo próprio Deus em você. Observe o que diz 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus morreu uma vez por todas, por você e por toda a sua família. Creia nisso e receba-o como seu único e suficiente Salvador, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Quer o homem queira, quer o homem creia ou não, Jesus morreu pela humanidade. Essa é uma verdade absoluta e imutável. A Páscoa é uma cerimônia familiar para os judeus. Um cordeiro para cada família. E o que é o culto doméstico, se não uma cerimônia familiar? Então agora você tem a oportunidade, você e toda a sua casa, de celebrar a Páscoa, de celebrar o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia familiar, o Pentecoste era uma celebração pública. A palavra grega Pentecoste significa 50, 50. Era também chamada de festa das primícias, festa das colheitas dos primeiros frutos, e acontecia 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Ali os judeus celebravam a colheita abençoada e ofereciam a Deus as primícias dos seus frutos. Observe o que diz Deuteronômio 16, versículos 9 e 10.
Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Os judeus podiam celebrar sua liberdade e o recebimento das leis do próprio Deus. Já para os cristãos, o Pentecostes representa a descida do Espírito Santo em Jerusalém e o revestimento de poder, capacitação para o ID de Jesus. Observe o que diz Atos 2, versículos 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, só pode haver Pentecostes se houver Páscoa. Deixe Cristo te salvar e seja cheio do Espírito Santo. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Agora nós chegamos no nosso contexto, em Lucas 24, versículos 46 e 49, onde Jesus está reunido com os seus discípulos após haver ressuscitado, a Páscoa já havia passado, o Pentecostes ainda não tinha chegado e ele dá instruções aos seus discípulos, exatamente entre a Páscoa e o Pentecostes. Esse momento é tão importante para a igreja que foi registrado em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E em cada uma dessas passagens, Jesus dá instruções aos seus discípulos. Em Mateus, Jesus nos diz que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos, ele nos fala que sinais seguiriam os que crerem. Em João, ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. Em Lucas e em Atos, ele diz para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Apesar das diferenças nos contextos que nós lemos, mas uma coisa é igual em todos. A mensagem clara de Jesus. Façam discípulos de todas as nações. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Que o arrependimento seja pregado em o nome de Jesus. Como o Pai o enviou, Ele também nos enviaria e nós seríamos suas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Jesus, em todos esses contextos, nos deixa claro, transparente como água, que nós precisamos cumprir o seu ID. E para isso precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Não há nenhuma passagem na Bíblia dizendo para o pecador procurar a igreja, mas aí nós vemos registrado nessas passagens, em todas elas, que a igreja precisa procurar o pecador. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, precisa entender o que Jesus representa na sua vida como Cordeiro Pascual. Segundo, você precisa ser cheio do Espírito Santo e receber poder e capacitação do Espírito Santo. Terceiro, a partir da capacitação do Espírito Santo, você precisa cumprir o ID de Jesus. Os judeus no Pentecostes ofereceram as primícias da sua colheita ao Senhor como forma de gratidão por estarem na terra prometida e serem livres. Já no Pentecostes da descida do Espírito Santo, 3.000 almas foram colhidas após o discurso de Pedro. Observe Atos 2, 37, 39 e 41. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram comovidos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E depois do seu Pentecostes, quantas almas foram alcançadas e entregues como primícias para o Senhor? Use seus dons e talentos para alcançar essas vidas. Chegou o momento, essa é a hora. Olha, os campos já estão maduros para a colheita.
Use, por exemplo, as suas redes sociais para fazer isso, ou ajude aqueles que estão fazendo isso. Na matemática de Jesus, quanto mais você divide, mais você multiplica. Lembre-se da multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos pães havia? 5 pães. Quantas pessoas foram alimentadas? 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças. Ou seja, quanto mais você divide o pão da vida com outras pessoas, mais você multiplica para o reino do seu Senhor e cumpre o ID de Jesus. Então, o que eu desejo para você? Que você possa ter uma experiência de conversão verdadeira com Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa ser cheio do Espírito Santo e ser capacitado por Ele para cumprir o ID de Jesus e compartilhar, dividir a mensagem da cruz e falar da vida em abundância em Cristo Jesus que você já tem, dividir com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.